Oi gente, Ana de Brito aqui novamente com mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar da ilusão da separação. Vamos lá? No mundo físico, se eu estou no meu escritório e meu marido está na dele, eu tenho a ilusão que eu estou totalmente separada dele. Então, se eu estou totalmente separada dele, eu posso fazer qualquer coisa em relação a ele. Eu posso pensar mal dele, eu posso falar mal dele, eu posso traí-lo, né? Eu posso fazer milhões de coisas porque eu tenho a ilusão de que ele não vai saber, ele não vai perceber, ele não vai estar presente com seus olhos, presente com seus sentidos, para que ele possa me pegar em flagra ou para que ele possa vir contra mim por algum motivo, não gostar do que eu faço, seja lá o que for. Bom, isso a gente tem a ilusão, gente, porque no mundo sutil, vamos lá, enquanto eu estou fazendo todo esse processo aqui no mundo físico, eu provavelmente estou impactando meu mundo sutil, né? O meu mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, no mundo invisível, aquele que realmente a gente não consegue trafegar com ele, nem perceber com os cinco sentidos, lá sim não existe essa separação. Todas as vezes que eu entro em contato com uma pessoa, seja por pensamento, né, por intenção, ou se aquela pessoa, aquela energia está dentro da minha mente, está povoando a minha energia, naturalmente existe uma vinculação que eu não vejo nos olhos físicos, eu não sinto, mas eu me vinculo sim àquela pessoa. Da mesma forma, quando eu tenho um sentimento por alguém, uma raiva, ou eu falo mal dessa pessoa, aparentemente no mundo físico eu acho que a pessoa não vai saber. Mas no mundo sutil, no mundo invisível, não acontece bem dessa forma, tá? O que acontece é que a pessoa, sim, em algum grau, ela vai saber que você está falando mal dela. Não dessa forma. Ah, fulano está falando mal de mim. Né? Não é assim tão claro. Mas é uma percepção. E isso, de uma certa forma, vai se associar, né, ao campo dessa outra pessoa. E quando ela me encontrar, ou quando acontecer de alguém falar sobre algum assunto e tal, aquilo parece que, sabe quando você tem uma nuvenzinha, né? Sabe aquelas nuvenzinhas assim escuras, que você não sabe nem de onde vem, tem uma sensação estranha. E aí, eu vou dizer, tem pessoas que são muito automáticas demais. E elas podem até, por vários anos, não perceber isso. Mas esse impacto, ele vai estar assim no campo daquela pessoa. Aquela informação é uma informação em energia, né, no mundo sutil, no mundo invisível, mas está sim acompanhando aquela pessoa. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente tem o hábito de, às vezes, parar alguns minutos por dia e fazer uma meditação, em fazer uma visualização positiva, tanto para a nossa vida, quanto para a vida de outras pessoas, quanto para o mundo, quanto para a Terra. Nós temos esse hábito, mas a gente faz isso quando a gente está intencionado, ou seja, por algum tempo. Ou a pessoa se dedicou 15 minutos, ou a pessoa se dedicou meia hora, não importa quanto tempo, mas é um tempinho ali que algumas pessoas têm o hábito de se conectar com forças do bem para poder gerar uma energia positiva. O que eu quero deixar aqui como a pulga atrás da orelha que eu falei é o seguinte: será que você, digamos que você tem aí uma janela de 18 horas acordada, eu nem vou falar da parte dormindo, mas acordada, e você passou uma hora do teu dia meditando em favor do bem, né, gerando uma energia positiva, seja para você, para sua família, para o mundo, né, como um todo. E aí você passa o resto das 17 horas de que forma? Falando mal, né? Ou se
entrando em ressonância com o que está acontecendo no mundo, gerando uma energia de preocupação, de medo, de raiva. Como você está passando essas outras horas da tua vida? Então, isso é que a gente tem que estar alerta, gente. No mundo físico, se eu falo mal lá do presidente, né, seja qualquer presidente, mas seja lá o presidente lá que está em guerra, se eu falo mal desse presidente, se eu emano raiva para esse presidente, se eu fico achando o absurdo que ele está fazendo, isso eu não estou compactuando com ele, tá, gente? Eu estou falando de energia. Se eu não consigo ficar isento ou estar presente o suficiente para não dar alimento para as energias que compactuam com ele, que são energias de raiva, energias de incompreensão, energias, né, de medo, todas essas energias, se eu não estou presente nisso, eu estou sendo, nas minhas 17 horas, né, que estão sobrando ali, eu estou sendo uma aliada do mal. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Energia, gente, o sutil, esse mundo espiritual, a gente tem que estar o tempo todo presente naquilo que a gente deseja. Então, Jesus já falava lá, né, do perdão, ele já falava, você nunca, em nenhuma das passagens dele, você vê Jesus acessando ou falando ou alimentando o ódio, a incompreensão, a mágoa, o ressentimento, nada disso. Então, por que ele não fazia isso? Porque ele era um instrumento 100% da vida dele, do tempo dele, para o bem. Ele alimentava 100% da vida dele o bem. Então, a gente tem que entender, é muito difícil quando alguém fala para mim assim, Ana, por que você não vê um noticiário? Você deve ver, porque você tem que ser informada. Porque eu não me considero uma pessoa suficientemente madura e presente ainda para não me envolver e não alimentar o mal. Então, quando eu vejo um noticiário, eu tendo a alimentar esse mal. E a escolha de não ver o noticiário não é porque eu quero ficar zen ou porque eu quero ficar fora do mundo real ou viver na ilusão ou viver no mundo de fantasia. Não é por isso, é simplesmente porque eu não me considero uma pessoa capaz de alimentar o bem o tempo inteiro. E o noticiário me faz com que eu me conecte muito facilmente com a parte que eu me revolto, né? Como todo mundo. Então, por isso que eu diminuí os noticiários. Então, eu procuro saber o que está acontecendo no mundo, mas num certo nível eu me resguardo, porque eu não quero fazer a conexão com essa energia. Eu não quero ser aquela pessoa que vai alimentar o lado ruim. Então, para isso, eu simplesmente fiz essa escolha. Mas isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas, na verdade, a gente tem que estar presente e entender como funciona a energia. Gente, se eu sinto raiva, mesmo que essa raiva... Porque a gente humano, a gente acha que se essa raiva for de origem positiva, no sentido de que eu tenho raiva de uma pessoa que faz uma maldade, né? Eu jogo o meu ódio numa pessoa que fez uma maldade, simplesmente eu acho aqui no mundo físico que eu estou sendo correta. Não está, porque o teu ódio e a tua raiva entra em ressonância com o ódio e a raiva do mundo. E não importa do para que você tem, nem o porquê que você teve aquela raiva, nem de onde veio aquela raiva. Se aquela raiva não é sua, no sentido de que você não é a pessoa que vai impactar o mundo com essa raiva o tempo todo. Ou seja, você não está gerando a raiva no sentido de trazer consequências para o mundo real, físico. Mas você sim está sendo o alimento da raiva do mundo. Você está sendo o alimento do ódio do mundo. Tá? Porque é assim que funciona a energia. Energia é ressonante. Se eu tenho dentro de mim, se eu alimento no meu campo um tipo de energia,
esse tipo de energia vai ser o alimento para a energia maior que representa aquilo, que é ressonante com aquilo. Então, raivas com raivas se juntam a raivas, amor se junta a amor. Então, a gente tem que aprender que no mundo físico as coisas funcionam de uma forma, tá? Então, quando a gente fala que a gente se ilude no sentido de que o que está acontecendo aqui, a gente tem a ilusão, uma ilusão clara que nós somos separados. Então, o que eu falo aqui, ou o que eu falo neste quarto, não atinge ao outro que está em outro quarto. Isso no mundo físico, essa separação existe, é real. Mas no mundo espiritual ela não é real. O que eu falo aqui, o outro sente assim. O que eu falo aqui alimenta o que está no mundo e tem ressonância com aquilo que eu falei, com aquilo que eu senti, com aquilo que eu pensei. Então, essa ilusão da separação, a gente tem que estar muito, muito, muito alerta. Porque o mundo físico o tempo todo fala pra gente que eu estou separado, né? Então, isso é uma compreensão que a gente tem que trazer e aprofundar, enraizar dentro da gente. Porque eu já vi, por exemplo, uma pessoa foi lá no emprego, quis lá, fez uma entrevista, a entrevista foi ótima. Aí o que acontece? A pessoa chega em casa e fala assim, mas fulano é isso, fulano é... eu achei ele tanto assim, o chefe, né, que seria o chefe dele. Eu achei aquele chefe tal coisa, eu percebi que ele não sei o que, ele é arrogante, e aí começa a falar, o que acontece? Você acha, né, que você pode chegar lá na frente daquela pessoa, ser entrevistado por aquela pessoa, e tá tudo bem, fazer cara de paisagem, sorrir e achar tudo maravilhoso. Você acha, a gente acha que a gente está separado dele e que aquilo que eu tenho internamente, nos meus pensamentos e sentimentos, não o atinge. Gente, isso não existe. Atinge. Só que a gente não vê com os nossos sentidos. Então a gente tem que estar muito presente, muito alerta sempre daquilo que a gente fala, sente e pensa de tudo. Porque quando a gente está numa situação extremamente... Digamos que a gente está numa situação muito perigosa com alguém, com algum setor, com alguma pessoa, e tem ali um conflito. Gerou um conflito que pode ter uma consequência muito negativa para você. O que você vai fazer? Você vai ficar em casa, longe daquela pessoa, atiçando, colocando fogo na situação e chegando lá e se comportando como se nada tivesse acontecido, que estivesse tudo bem, e você acha que você já lá atrás já não alimentou aquele conflito muito mais? Então, gente, a gente tem que parar para pensar, acordar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem lá um conflito no mundo hoje, é um conflito muito, muito grande, muito perigoso para todas as pessoas do mundo. O que a gente tem que fazer? É não se conectar com essa raiva, não dar mais alimento para isso. A gente tem que estar 100% alerta, sim, para a gente tomar conta dos nossos pensamentos e emoções, e isso não é entrar em concordância, não é isso, não é concordar. Mas quanto menos a gente alimentar e mais a gente alimentar o lado bom, mais chance a gente tem de vencer todas as questões e todos os conflitos que aconteceram, tanto na nossa vida quanto no mundo. É ilusão a gente estar em quartos diferentes, em cômodos diferentes, em locais diferentes. É uma ilusão, tá? Espiritualmente, a nível de energia, nós somos todos unidos. E nós nos conectamos o tempo todo. E as informações circulam o tempo inteiro. Isso é importante a gente ter muita clareza disso e muita consciência disso. De novo, a presença aí nos meus vídeos, eu acho que sem presença, sem consciência, a gente não vai chegar muito, muito longe não nessa humanidade, gente. A gente tem que acordar, tá bom? Então, se você gosta do vídeo, não esquece de dar seu like, compartilhar e até a próxima.